Esse é o nosso primeiro seminário de extensão em cultura Unirio em tempos de pandemia. Então, eu vou apresentar nesse momento qual é a nossa programação. Planejamos, então, 5 etapas para esse seminário, em 5 dias, conforme vocês podem ver em tela. Hoje teremos a abertura. No dia 17 serão apresentados 2 eixos de experiências exitosas, que será do eixo da saúde e cultura. Dia 24/6, o eixo Direitos Humanos e Justiça, Tecnologia e Produção. No dia 1º/7, será o eixo Educação, Comunicação. E no dia 8/7, os eixos Meio Ambiente e Trabalho. A dinâmica para as etapas 2, 3, 4 e 5, nós já convidamos algumas pessoas que irão representar esses eixos, e cada pessoa terá 15 minutos para apresentar as experiências exitosas no período pandêmico e, em seguida, a discussão sobre as estratégias aplicadas. Vou passar, então, para a segunda tela, que é referente ao dia 17. É a segunda etapa do nosso seminário. Nossas convidadas serão a professora Jane Celeste, da Escola de Teatro da Unirio, e a professora Sônia Regina Souza, da Enfermagem. Espero que todos estejam vendo a tela de PowerPoint, que é a produção do eixo de cultura na coordenadoria. Durante o período pandêmico, a cultura, então, instituiu um projeto intitulado Cultura Unirio em sua casa em tempos de quarentena. Para tanto, a coordenadoria tem como objetivo difundir as produções artísticas e culturais da Unirio nas redes sociais da Coordenadoria de Cultura PROEX e também depoimentos motivacionais. As imagens que vocês estão vendo são algumas atividades que estão sendo veiculadas nas nossas redes sociais, tanto no site, como será apresentado, Instagram e canal YouTube. Bom, no nosso site, poucas pessoas conhecem o site específico da cultura, já está linkado direto ao site da PROEX, se clicarem aqui onde está apontando o mouse. Então, essa tela é um print, né, do feed das nossas notícias. Então, no período de 16 de março, quando nós começamos o projeto, até o dia 8, né, 8 de abril não, tá? Desculpa, ficou aqui um equívoco. É 8 de junho. Em todos os slides vai aparecer essa data do dia 4, por favor, façam a leitura do mês de junho. As nossas métricas no site foram de 242 postagens e 1.038 visitas. O endereço do nosso site está aqui. Nosso canal no YouTube. Nosso endereço no YouTube também está aqui. Mais uma vez, destaco que não se trata do mês de março, do mês 6. Nós já tivemos 1.562 visualizações também neste período, tá? E temos no nosso canal, nesse projeto da quarentena, 199 vídeos. Aqui é a nossa página no Facebook. Nós tivemos, nesse período pandêmico, 232 postagens ou posts, 1.411 curtidas, que são os seguidores, e 7.824 interações por 34 por post. No Instagram são de 119, tivemos de interação no Story 8.604, 72 foi a média. E 222 postagens, posts com interação de 3.835 de interação e 17 por post. Temos, então, o quantitativo em termos de seguidores, 2.537. Cabe destacar e reforço, isto é no período pandêmico. Bom, e aproveito também para destacar a nossa próxima atividade pela cultura, que irá ocorrer no dia 12. Nós fazemos de 2 a 3 postagens nas nossas redes sociais, mas no dia 12 teremos aí, então, uma live especial, que é do Dia dos Namorados, que irá ocorrer de forma ao vivo com o estudante do Instituto Vila Lobos, o Rodrigo Torreiro. Contamos com a presença de vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e, antes de tudo, espero que todos estejam
bem, né, assim, na medida do possível desse cenário que a gente está vivendo, que suas famílias também estejam saudáveis, aí, que todo mundo esteja tranquilo, em paz. É uma oportunidade que a gente tem hoje, né, e dos nossos próximos seminários, como o Fernando colocou o cronograma no início da apresentação, né, e a gente pode voltar nesse cronograma que é importante, porque tem muita gente que foi entrando da apresentação dele. Então, assim, essa iniciativa da gente reunir coordenadores de projetos e participantes de projetos, ou até mesmo quem não está mais na extensão, mas já teve projeto anteriormente ou quer começar um projeto, acho que a gente está num momento muito único da nossa história, né, tão antiga da extensão da universidade, que é como trabalhar extensão mediada por uma tecnologia digital. Então, a gente tem esse desafio aí que não é fácil. Assim, quem já está há muito tempo na extensão sabe que os desafios são enormes, né? E, assim, eu antes de qualquer coisa aqui, quero reconhecer que quem faz a extensão são os coordenadores, de fato, né? A gente, enquanto gestão, a gente tenta ser facilitador do processo, né? Eu costumo dizer que só de não atrapalhar os projetos a gente já está ajudando, né? Então, assim, a gente tem plena consciência de quem está na extensão hoje, trabalhando, fazendo extensão, é por paixão realmente. Então, de fato, com todas as dificuldades de se fazer extensão, a gente ainda tem esse problema do isolamento social. Então, a gente viu essa oportunidade, né, na reunião da Câmara de Extensão que a gente realizou, acredito que há umas 2 semanas. Fernando, me ajuda, qual foi a professora que sugeriu esse seminário? Eu não lembro o nome dela. Foi a professora Sônia, da enfermagem, tanto que ela é uma das nossas convidadas no Eixo da Saúde. Isso, e aí a professora Sônia trouxe essa sugestão da gente fazer um grande fórum para discutir quais os caminhos para extensão nesse cenário, nesse contexto, né? E quais as experiências que os colegas já estão realizando e que são experiências bem-sucedidas e que, de uma certa forma, a gente consegue replicar, né, salvando assim, as particularidades de cada projeto, a gente consegue replicar em outros projetos. Então, a iniciativa desse, né, e dos próximos seminários divididos... Júlio, a sua fala está picotando também. É exatamente essa. É a gente compartilhar as nossas... Alguém está perguntando por que a imagem tem que ficar oculta, eu também não sei, então não sei se isso derruba a conexão. Exatamente, isso sobrecarrega, por isso que a gente está pedindo para que a câmera fique desligada nesse momento. Só por causa disso. Tá, beleza. Bom, então, só falando então, né, por que esse seminário começou, e acho que, pelo menos assim, a gente acho que tem um ganho, né, com essa paralisação da tecnologia, está proporcionando esse grande encontro aí com vários coordenadores e com várias pessoas que pensam a extensão e que fazem a extensão. Então, nesse período aí de pandemia, também como a cultura, também como o Fernando tem trabalhado bastante nas redes sociais, eu acho que foi um caminho natural de muitos projetos partir para as redes sociais para discutir e especialmente divulgar o que tem sido feito, né? A gente fez um levantamento, especialmente no Instagram, de todas as atividades que, de uma certa forma, estão se comunicando com a sociedade. Nem todas essas iniciativas, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, de fato são projetos de extensão, mas do ponto de vista institucional, cadastrados na Proesc, mas do ponto de vista do que é extensão,
eles acabam fazendo a finalidade da extensão. Né? Então, a gente tem... eu vou apresentar para vocês aqui. A gente fez um levantamento, assim, pelo Instagram, de todas as iniciativas, e aí incluindo as atléticas, os centros acadêmicos, de todos esses projetos, o somatório de todos esses projetos, a gente tem aproximadamente 70 mil seguidores, né, com aproximadamente 8 mil publicações. Só para a gente ter a ideia dessa dimensão de alcance que as redes sociais têm e que a gente não pode menosprezar. E aí, assim, eu quero abrir um parênteses aqui, é um dado bruto, né? A gente está trabalhando aqui apenas com um quantitativo bruto, a gente não está entrando aqui no mérito de qualidade dessa audiência, né? Inclusive, eu participei de uma reunião com... a convite do IVL, né? Eu acho que até o Marcos estava presente lá, foi do Departamento de Regência. Sim, a gente teve uma discussão muito boa, até nessa questão de quantidade de audiência da internet, né? Mas a gente não pode mensurar os projetos pela quantidade de likes ou pela quantidade de audiência. Em momento nenhum eu estou falando isso aqui, então é importante deixar isso registrado. Eu quero dizer o seguinte, que a gente tem uma ferramenta tecnológica na nossa mão e que a gente precisa aprender como utilizar isso e a gente precisa aprender os caminhos para a gente comunicar cada vez mais um número maior de pessoas que precisam conhecer e ter acesso ao que a universidade faz, ao que a gente faz. Então, essa é a grande tônica do que a gente está se propondo aqui hoje com esse seminário. Então, essa foi uma das iniciativas que a diretoria de extensão e a coordenação de cultura que nós tomamos nesse período que pegou todo mundo de surpresa. Né? O caminho natural foi partir para as redes sociais, automaticamente os projetos fizeram isso, né? Não foi algo que a Proesc pensou, vamos bolar um grande plano e vamos orientar as pessoas a entrar nas redes sociais. Automaticamente, por quê? Porque todo mundo naturalmente já sabe o potencial que as redes sociais têm. Então a gente, a partir disso, pretende estar aqui reunidos para discutir quais são os melhores caminhos e tirar o melhor potencial disso, para atingir o maior número de pessoas e para especialmente manter a essência da extensão. Então, assim, quais são os pilares da extensão? Focar num público-alvo externo à universidade, ao mesmo tempo proporcionando ao corpo discente uma formação mais ampla, dialogando com o ensino e com a pesquisa, e, ao mesmo tempo, dialogando com a comunidade sobre os saberes que estão dentro da sociedade. Então, a interação dialógica. Então, como a gente consegue manter esses pilares da extensão, né, que são consagrados e, ao mesmo tempo, são consolidados pelo ForProEx, né, no documento do ForProEx, ou seja, todas as universidades compartilham desses princípios, não é algo exclusivo da Unirio, então é algo compartilhado por todas as universidades. Então, como a gente mantém esses princípios da extensão, de formação do aluno, diálogo entre ensino, pesquisa e extensão e diálogo com a sociedade, dentro desse contexto de isolamento social e que a principal ferramenta que a gente tem hoje são as ferramentas de tecnologias digitais. Tá, então, isso aqui, como eu já tinha falado para vocês, né, alguns dados aí desse período da pandemia, né, dos perfis que a gente conseguiu captar, e aí eu faço até um apelo, né, para quem está gerenciando aí os perfis dos seus projetos no Instagram, que adicione o perfil da Proesc ou da Cultura. A gente teve aqui vários eventos, né, mais de 200 eventos
publicados aqui, especialmente lives no Instagram. E aí, como eu falei anteriormente, né, não são eventos exclusivamente de projetos cadastrados na extensão. Tem muitos projetos aqui de pesquisa, projetos de ensino, mas é interessante a gente colocar e não perder essa essência também, né, da interação entre pesquisa, ensino e extensão, e qual é a grande questão que se coloca quando a gente utiliza essa rede social. A gente está se comunicando com a sociedade, a gente está colocando para a sociedade o que a universidade tem feito, e isso, de uma certa forma, é a principal marca, é a principal característica da extensão. Então, aqui está o levantamento, basicamente, de todos os eventos que a gente conseguiu levantar, né? Eu vou parar a apresentação aqui. Enfim, uma outra, por fim, né? Vou terminar a minha fala aqui, e eu vou passar a minha fala para a Alessandra Fortuna, que é a nossa administradora, técnica administrativa e administradora da Proesc. Ela está há muito mais tempo na Proesc, né, do que eu. Né? Eu e Fernando, a gente assumiu a gestão aí meados do ano passado, a Alessandra já está há mais tempo, e ela vai falar da escola de extensão, que também foi uma outra iniciativa já pensada há muito tempo, né? Não é algo que foi pensado nessa atual gestão, mas a gente teve a oportunidade, o privilégio de implementar a escola de extensão nesse momento tão conturbado. E aí eu quero só fazer uma menção ao Cristiano, não sei se ele está participando aqui da reunião, mas o Cristiano também é um outro técnico administrativo lá da Proesc, que também já está há muito tempo. O Cristiano conseguiu fazer um sisteminha todo no Google para cadastramento e emissão de certificados, assim, em tempo recorde. Ele trabalhou nisso e conseguiu colocar no ar um sistema que, particularmente, né, eu até quero depois um feedback de quem já cadastrou curso ou evento no nosso sistema. Particularmente, eu acho que foi um sistema que ficou muito fácil de cadastrar, muito simplificado, e tem dado super certo. Bom, gente, boa tarde, é um prazer participar da reunião. Em especial, poder falar da Escola de Extensão, né, Escola de Extensão Unirio. Essa escola, ela veio de um projeto da antiga gestão, né, mais precisamente do professor Antônio Andrade, que era o antigo diretor de extensão, e que me convidou para trabalhar nesse projeto. Algumas universidades já tinham implantado a escola de extensão, e aí a gente trabalhou em cima desse projeto com a finalidade de otimizar algumas das ações de extensão, tirando o projeto, né, que já ocupa grande parte das atividades da Pró-Reitoria de Extensão, para que a gente tivesse as outras ações um pouquinho mais sistematizadas, institucionalizadas, organizadas e divulgadas, né, de uma forma que a gente pudesse pedagogicamente organizar. Então, a escola, ela surgiu no finalzinho de 2017, a gente aprovou na antiga Câmara de Extensão, né? E a partir de 2018, a escola ela começou a funcionar de uma maneira assim bem simples, porque a gente ainda não tinha colocado ela no organograma da Proex, né? Então a gente participou em todo 2018 divulgando cursos. A gente nós implementamos um catálogo e a gente ia, à medida que os cursos iam acontecendo, a gente ia divulgando para a comunidade. Então, dessa forma, a Escola de Extensão ela veio principalmente para organizar e otimizar as ações de extensão voltadas para os cursos, né? Eventos, minicursos e oficinas, e para deixar os projetos
de uma forma mais separada, né, para que a gente tivesse um controle maior. Então, foi assim que surgiu. Aí, em 2019, nós tivemos a mudança da gestão, e aí foi um período em que os gestores estavam tomando pé da situação, e foram reformuladas várias estratégias e tal. E aí a escola, ela ficou, num primeiro momento, ela ficou parada, né? Parada entre aspas, né? As suas atividades, então, não foram dada continuidade, até que a gente pudesse ter pudesse reformular, né? Estrategicamente. Então, a gente, agora em 2020, com esse processo todo, essa problemática toda que vem acontecendo com a pandemia, uma das atividades de extensão que a gente tem visto, não só de extensão, mas em todas, dentro da universidade, são os cursos, né? E alguns eventos. Então, a gente viu aí uma possibilidade de colocar, de recolocar, né, a escola em atividade. Então, aproveitando, quer dizer, foi um momento difícil, mas que a gente podia lançar a mão de um novo recurso, de uma nova estratégia para atender, inclusive, os projetos de extensão, né, e outros professores e outros docentes, que a gente pudesse dar uma estrutura, né? Então, como ele já tinha, o Júlio já falou, o Cristiano montou toda uma sistemática e a gente conseguiu, então, colocar nessa primeira etapa, né, os cursos virtuais, cursos e eventos virtuais. Então, acho que isso foi assim, um ganho, né, e para toda a universidade, em especial para a pró-reitoria, e que mais para frente a gente provavelmente vai sistematizar, colocar no organograma, oficializar, mas isso é uma outra etapa. Então, a ideia era justamente essa, otimizar e melhorar os processos das ações de extensão que não fossem os projetos, né? Então, é uma iniciativa da diretoria, e aí eu estou seguindo junto com o Júlio, o Cris está me ajudando nisso. Então, assim, o que eu vou falar de atividade, né? A gente iniciou em março, no meio daquela correria. Então, em março, a gente não teve nenhum curso, né? Estava bem embrionário, e março e abril, né? Mas nós tivemos 5 eventos, né? Dentre esses, foram 4 de educação e 1 de saúde, e o atendimento ao público foram atendidas 2.055 pessoas. Vocês vejam o alcance, né, dessas atividades. Já em maio, a gente já teve 5 cursos, dentre os quais 3 de educação e 2 de saúde, né? E 20 eventos. Quer dizer, à medida que as pessoas vão tomando conhecimento da escola, das atividades, né, e dos cadastramentos dos cursos e eventos e oficinas, a tendência é que aumentem, né, a procura aumente. Então, foram 20 atendimentos, dentre os quais 1 de Direitos Humanos e Justiça, 5 em Educação, 15 de Saúde e 1 de Trabalho, né? E o atendimento ao público foram 3.941 pessoas atendidas. Então, a escola de extensão, ela nesse primeiro momento, ela está ajudando a otimizar esses cursos e eventos de uma forma virtual, já que muitos dos projetos presenciais, com atividades presenciais, foram barrados, né, por essa situação. Então, na verdade, a gente foi uma estratégia, né, que a Proex teve para dinamizar essas atividades. E é isso. Eu gostaria de agradecer o convite, né, do professor Júlio, para poder falar aqui. Esse é um trabalho que me deixa profundamente feliz, né, e eu acho que a gente ainda vai conseguir
resultados promissores, né, virtualmente, mais para frente presencialmente. Tá? Fica meu agradecimento a toda a equipe, a todos os professores, aos presentes aqui. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, Alessandra. É um prazer revê-la, mesmo que seja de forma virtual. O nosso professor já está na sala. Primeiro, eu queria agradecer a todos a presença aqui nesse momento tão complicado para todo mundo. Que bom que vocês estão saudáveis, que bom que a gente está saudável e se cuidando, e acho que é um momento que tem permitido, talvez, uma reflexão grande sobre uma série de coisas. E uma dessas coisas que nós nos pusemos muito a pensar foi sobre o que a extensão sofreria de impactos com essa realidade que a gente está vivendo e tentar, de alguma maneira, extrair dessa situação muito ruim alguma coisa de positivo, alguma coisa que a gente pudesse aprender, alguma coisa que pudesse ser significativa para o nosso esforço de extensão. A primeira coisa que nos ocorreu foi que, de verdade, assim, ao ter nos empurrado todos para a internet, esse momento da pandemia, de uma certa maneira, nos criou uma oportunidade de falar com um público mais amplo do que o público que a gente vinha usualmente conversando. Então, a extensão ela é naturalmente o braço da universidade mais voltado para o público externo e, subitamente, esse público se tornou maior, porque a internet é uma ferramenta que abrange potencialmente pessoas do mundo inteiro. Assim, eu entrei um pouquinho mais tarde aqui porque havia uma outra reunião pré-agendada, mas nós estamos discutindo, por exemplo, um projeto colaborativo de extensão com a UFRJ e possivelmente outras universidades, para a gente ampliar o público de 2 programas de extensão de longa existência, um na Unirio e outro na UFRJ, que é voltado para a capacitação de professores do ensino médio e do ensino fundamental. Esses programas são programas exitosos, tanto de um lado quanto do outro, mas com um público relativamente restrito, porque sua prática era essencialmente presencial. Nesse momento, tanto um projeto quanto o outro está, de alguma maneira, mais voltado, tendo que se voltar para a internet. Isso cria uma oportunidade de ampliar muito o leque de alcance desse projeto. E como esse, eu acredito que muitos outros. Então, eu acho que a gente vai estar vivendo nos próximos meses, primeiro, forçosamente, né, porque a gente não tem possibilidade ainda de romper o isolamento social. Mas depois, eu acredito que voluntariamente, um exercício de pensar de que maneira que a gente pode usar as ferramentas como a internet para atingir um público maior e, com isso, de alguma maneira, ampliar a percepção da sociedade sobre o papel da universidade, sobre de que maneira que a universidade pode se voltar para contribuir para a discussão e para a solução dos problemas que mais afligem a sociedade brasileira. Então, a gente tem gastado bastante neurônio pensando de que maneira que a gente pode fazer desse mal-estar da pandemia também uma oportunidade para coisas boas. Aí, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, assim, eu queria anunciar em primeira mão aqui, a gente naturalmente vai ter que levar isso para todos os foros e vai ter que levar para a Câmara, mas que a gente está repensando 2 coisas importantes. Uma delas são os editais. Assim, a gente discutindo bastante sobre a natureza da extensão, a natureza do que são projetos culturais, a gente chegou à conclusão de que não é conveniente misturar completamente essas 2 dimensões. Porque há projetos da área de cultura que não são propriamente projetos de extensão, porque eles não atendem, principalmente, as condições básicas, as premissas básicas do que seja um projeto de extensão. Agora, nem por isso eles deixam de ser importantes. Assim, a gente tem visto também nesse momento de pandemia, assim, que a programação cultural ela é capaz de manter as pessoas de alguma maneira unidas, ela é capaz de contribuir para a saúde mental das pessoas, ela é capaz de produzir um senso de pertencimento à universidade, mesmo com as pessoas estando confinadas, cada uma na sua residência. E quando a gente começa a pensar nisso, que talvez seja até óbvio, né, a gente se vê obrigado a pensar qual é o papel da cultura também na situação normal.
E a gente chega à conclusão de que ele é mais ou menos o mesmo, ou seja, a oportunização, criar oportunidade no campus ou nas proximidades do campus de atividades diferentes das atividades letivas convencionais, para que as pessoas possam compartilhar experiências, assistir juntas ao espetáculo, ter um convívio social menos formatado do que o de sala de aula, contribui para a formação de uma comunidade universitária mais coesa. Então, a gente, com o espírito mesmo de entender e alargar a compreensão do que sejam projetos de cultura que mereçam o apoio da Proesc, a gente está separando os editais de cultura e de extensão. Vai continuar havendo uma área de extensão, um dos pilares da extensão é a cultura. Né? Os projetos de cultura, quando eles forem projetos extensionistas, eles vão continuar sob a égide que sempre tiveram de projetos da área de extensão. Agora, os projetos de cultura voltados para a produção cultural da universidade, esses projetos, e para a oferta de cultura para a comunidade acadêmica, esses projetos vão ter um abrigo diferenciado. Então, esse é um primeiro ponto do que a gente vem discutindo de mudança possível ou necessária ou desejável nesse período. O segundo é a própria Câmara de Extensão. Assim, a gente pegou a resolução que havia já aprovada de muitos anos sobre a Câmara de Extensão e a implementou conforme a resolução determinava, mas a gente achou que a gente saiu do 8 para o 80. Aliás, do 80 para o 8, né? De ter uma Câmara de Extensão que, na verdade, não se reunia e fazia uma assembleia com todos os coordenadores, para uma Câmara de Extensão muito pequena, que não necessariamente representa todas as áreas da extensão. E aí a gente começou a pensar de que maneira que a gente podia solucionar isso, gerando o mínimo de estresse possível, e a conclusão que a gente chegou foi uma conclusão simples. Vamos agregar no colegiado que já existe da extensão, vamos propor a agregação de representantes de cada uma das 8 áreas da extensão. E aí, com isso, a gente amplia essa Câmara. E aí, uma coisa que a gente não decidiu, não discutiu, não aprofundou ainda, é da conveniência de fazer separadamente uma Câmara de Cultura. Sim, muito rapidamente, é só para posicionar as pessoas. Na Câmara a gente já tinha dado esse informe de que a gente estaria encerrando o atual edital, de cadastramento, né, de cadastramento de projetos, e queriam algumas bolsas remanescentes, e não são muitas bolsas, eu acredito que está por volta de 25 a 30 bolsas, e a destinação dessas bolsas a gente vai ser uma parte para a cultura, o Fernando vai fazer a apresentação, e uma outra parte para que a gente fomente os cursos e eventos da Escola de Extensão. Então, a gente vai fechar essa semana o quantitativo de bolsas e vai lançar esse edital da parte da diretoria de extensão voltado para fomentar aí os cursos e eventos da Escola de Extensão. Uma proposta seria a finalidade. A princípio, seriam 10 bolsas, não só, mas divulgando, difundindo, fazendo as postagens. E o que se entende no processo de eixo de cultura é o que eu estou sinalizando aqui com o incursor, mas, neste momento, seria para atividade remota, considerando que a cultura, no período pandêmico e no pós-pandêmico, vai ser a última atividade a retornar às suas atividades ditas, por favor, entre aspas, normais. Então, essa seria uma proposta para se pensar que vai ser submetida à apreciação da Câmara. A gente só está já trazendo no sentido de fazer com que as pessoas pensem nas possibilidades, e muitas coisas já estão acontecendo na cultura. Para quem acompanha as nossas redes sociais, pode entender melhor, e quem não conhece as nossas redes sociais, aguardamos vocês lá para visitarem. Desde já quero agradecer aos funcionários da cultura, Marcos, Renato, o nosso estagiário Pedro, que é da Escola de Teatro, e a voluntária, que é publicitária, que é Juliana. Muito obrigado. Eu queria fazer só um último comentário. Primeiro, assim, fiquei muito contente de ver que tem uma audiência boa nesse nosso primeiro encontro. Eu queria pedir a colaboração de vocês para convidar os colegas, ou seja, os encontros estão abertos para toda a comunidade, não estão abertos somente para os coordenadores. Então, quem tiver interesse nos assuntos,
é muito bem-vindo. E aí você tem um espaço para a gente conversar sobre assuntos de interesse comum. Tá certo? Muitos dos assuntos que a gente discute na Câmara poderão também ser conversados de maneira menos formal aqui, até como meio de preparação. A gente criou esse espaço nesse momento de pandemia por uma necessidade, mas eu acho que, tal qual outras experiências que estão acontecendo, para a gente vai valer muito a pena manter isso, mesmo depois de retomadas as atividades presenciais. Então, manter esse canal da internet aberto com vocês vai facilitar muito a nossa comunicação mais permanente. Então, eu gostaria muito de convidar vocês a se manterem ligados na programação e a gente vai se esforçar muito para fazer com que a programação seja cada vez mais interessante, trabalhando junto com vocês para isso. Então, mais uma vez, agradecendo a todos e, por favor, nos ajudem a divulgar, tá certo? Todos os professores, coordenadores, vice-coordenadores, assistentes de qualquer forma de projeto, alunos, todos são muito bem-vindos, tá? Para todos. Próxima quarta-feira, às 15 horas, com o eixo Saúde e Cultura. Obrigado.